Abra a tua Bíblia no livro de Esdra. Eu estava meditando esta semana nesta palavra, e o Senhor falou profundamente ao meu coração, e é essa palavra que eu quero ministrar nesta noite. Eu não sei o que você veio, como você veio aqui nesta noite, ou o que o seu coração gostaria de ouvir nesta noite. Mas a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E se Deus foi trabalhando conosco nessa semana com essa palavra, é porque Deus ele quer falar aos nossos corações. Deus ele quer falar de uma forma poderosa e maravilhosa a cada um de nós. Esdra capítulo 10. Aleluias. Abra sua Bíblia em Esdra capítulo 10, para que nós possamos continuar a falar um pouco dessa palavra. Vamos falar um pouco do Esdra, o escriba. Aleluia. Todos encontraram, amados? Capítulo 10. Aleluia. Estou aqui aguardando você encontrar. Onde fala que os israelitas se arrependeram. E eu quero falar um pouco sobre avivamento. Esse homem, ele trouxe um avivamento sobre aqueles que estavam saindo ali da escravidão, ali da servidão, e estava voltando ali para Jerusalém, para Israel. E o que é avivamento? O que é avivamento? Quando nós falamos em avivamento, o que vem ao nosso coração sobre avivamento? Podemos ler? Diz assim: enquanto Esdra orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse: Esdra, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Glória. Fala assim comigo: ainda há esperança para essa geração. Algumas pessoas me enrolaram e não falaram. Vou dar nova chance. Ainda há esperança. Ainda há esperança para essa geração. Para essa geração. Me enrolaram de novo. Mas vamos lá. Amados, essa é a história do avivamento. A Bíblia vai nos falar, nos contar uma história que o povo de Deus, ele tinha pecado contra Deus. Eles tinham errado contra Deus, a ponto de Deus ter enviado os seus profetas, a ponto de Deus ter falado através da boca de vários profetas que Deus iria permitir que o seu povo pudesse ser levado para o cativeiro. Mas mesmo assim o povo não
deu ouvido aos profetas e foi de fato levado ao cativeiro ali em Babilônia, aonde aquele povo passou mais de 70 anos ali na servidão, servindo a outra pátria, servindo a outros reis, pela sua desobediência, porque eles deixaram a Deus, eles abandonaram o conhecimento e a história e tudo aquilo que Deus tinha falado para aquele povo. Aquele povo simplesmente virou as costas, o rosto para o seu Deus. É da mesma forma que muitas vezes nós temos pregado, nós temos falado para a igreja, nós temos aconselhado as pessoas, nós temos falado da palavra de Deus, e muitas vezes quando sai, a pessoa vai e faz tudo diferente. Mas aqui a Bíblia diz que Deus tinha dado várias oportunidades a esse povo de se voltar para Deus, de se arrepender dos seus pecados e de voltar para Deus. Mas simplesmente aquele povo continuava se afundando, pecando mais, errando mais, desagradando a Deus nas suas abominações, nos seus preceitos, em todas as coisas que Deus não se agrada. E aquele povo passou ali os seus 70 anos vivendo ali na escravidão, vivendo ali sobre o domínio, sobre o comando de uma outra nação, sobre comando e também com outros deuses. Mas mesmo assim, Deus tinha levado aquele povo, mas Deus não tinha esquecido daquele povo. Às vezes há pessoas que estão hoje fora da igreja, fora da presença de Deus, mas é um escolhido de Deus, mas é alguém que Deus ainda vai resgatar esta pessoa. Às vezes há pessoas que estão na rebeldia, no domínio das trevas, no domínio do diabo, mas haverá um momento que de alguma forma Deus irá tocar no coração desse homem e dessa mulher, para que ele possa se voltar para a porta da graça, a porta da salvação. Nós não podemos, amados irmãos, quanto mais nós debatemos contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos do Deus Todo-Poderoso, nós vamos nos ferir. Será perda de tempo. Às vezes você olha para alguém e fala assim: nossa, essa pessoa conhece a palavra de Deus, poderia estar buscando a Deus, mas está nesse mundo aí, ele está perdendo tempo, ele está se debatendo contra os aguilhões. Como tem o ditado aí no mundo, ele está dando murro em ponta de faca. É isso que acontece. Porque, amados, estar na presença de Deus, estar diante de Deus, estar servindo a Deus, ainda que muitas vezes aquilo que você está projetando na sua mente, no seu coração, ainda não aconteceu, mas a esperança estará viva no seu coração, de que Deus pode realizar. Glória a Deus. E no meio desse povo que estava ali em Babilônia, havia remanescentes, havia homens como Esdras, amados, que mesmo em terra estranha, que mesmo na servidão, que mesmo em meio a outros deuses, estava ali servindo a Deus, estava ali buscando a Deus.
era uma luz em meio às trevas. Assim era Esdras. A Bíblia vai dizer que Esdras era um estudioso da palavra de Deus, era alguém sábio. Podemos ir um pouco além e dizer alguém que o Espírito de Deus estava sobre ele. Era alguém que Deus olhava mesmo ali em terra estranha, enquanto o seu povo estava se perdendo ali, porque Deus levou o seu povo ali, amados, para aquela terra, para que eles pudessem aprender uma lição, para que através do sofrimento eles pudessem voltar o seu coração para Deus. Porque quando nós estamos sofrendo, amados, muitas vezes nosso coração fica mais sensível a entender aquilo que Deus quer para nossas vidas. E aquele povo estava ali, mas muitos deles, mesmo diante do sofrimento, continuavam suas práticas antigas, ou se acostumou com aquela nação, com as práticas que aquela nação fazia, e continuou seguindo a sua vida. Mas havia remanescentes ali que não se conformava em estar naquele lugar, porque não era a promessa de Deus para aquele povo. A promessa de Deus para aquele povo era uma terra que mandava leite e mel, mas eles estavam ali por causa da desobediência. E todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós estaremos vulneráveis ao mal, ao inimigo, ou à lei, como dizemos, do retorno. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que se passaram aqueles 70 anos e Deus levantou ali um homem, um rei, para que aquele rei pudesse, assinar, liberar o seu povo para voltar para Israel, para adorar o seu Deus, para reconstruir a sua vida. E o que me chama a atenção, que havia uma nação e ali havia um rei, e Deus faz uma reviravolta ali, permite que um outro rei assuma justamente esse rei que iria libertar Israel após aqueles 70 anos. É para que você entenda nesta noite, amados, que mesmo, eu costumo dizer que mesmo Satanás, o diabo, Deus tem o controle sobre ele, ou sobre qualquer pessoa. Porque Deus levantou aquele rei ali, e aquele rei permite que muitos que eram ali de Israel pudessem retornar à sua pátria, para reconstruir a cidade, para reconstruir a adoração a Deus, para reconstruir aquilo que estava destruído, porque a cidade estava totalmente destruída, o povo estava totalmente em miséria. E ali Deus, através daquele rei, permite que um grupo dos israelitas pudesse voltar para Israel. E aquele povo que estava na servidão volta para Israel. E aí um segundo grupo, que é liderado por Esdras, retorna ali. E o propósito de Esdras voltar ali é reconstruir aquilo que estava destruído, e principalmente a adoração que havia sido quebrado, que havia sido destruído ali em Jerusalém. Mas a Bíblia vai dizer que quando Esdras chega naquela cidade, ele encontra aquele povo que tinha saído da escravidão pior do que os que estavam ali, porque eles não entenderam o tempo que os pais, que eles estavam na escravidão, e chegaram ali com as suas práticas
mundana e praticaram, e começaram a praticar ali em Jerusalém. E não observaram a lei de Deus. Aleluia. A Bíblia vai destacar aqui nesse capítulo 10, eu não vou ler todo, mas depois você pode ler na sua casa, que muitos daqueles homens casaram com mulheres estrangeiras, o qual Deus proibia, o qual Deus proíbe que aquele povo pudesse fazer aliança com estrangeiros. E a Bíblia diz que sacerdotes, levitas, casaram ali com mulheres estrangeiras, desobedecendo o mandamento de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar que esse homem, esse jovem, temente a Deus, quando ele chega ali, que ver aquela situação, talvez ele poderia se conformar com aquilo ali. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele chega ali e vê aquela situação, ele vai para o meio da praça, ele sozinho, e rasga as suas roupas, e corta o seu cabelo, a sua barba, e começa a orar, a buscar a presença de Deus. Começa a chorar, a se lamentar por aquela situação. Aí eu pergunto para vocês, mas Esdras tinha pecado? Esdras tinha errado? Não. Mas o povo, o qual eram os seus irmãos, o qual era a sua família, estava em erro, estava em desgraça, estava com as mesmas práticas do passado, o qual Deus permitiu que eles pudessem ir para a Babilônia. E a Bíblia vai dizer que Esdras se coloca ali e começa a orar, e começa a orar, e começa a orar, e começa a clamar, e começa a se humilhar, e começa a falar para Deus como se fosse ele que tivesse pecado. Ele olha para a situação daquele povo e ele começa a lamentar, e ele começa a buscar a Deus de todas as formas. E sabe o que acontece, amados? E é isso que eu quero que você entenda. Às vezes você olha, está aqui dentro da igreja e fala assim: nossa, falta colocar um prego aqui. Mas aí você espera assim: não, é o irmão fulano de tal que tem que colocar, é o pastor que tem que ver isso, é o fulano que tem que fazer aquilo. Amados, a partir de hoje, comece a olhar e falar assim: não, sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que ajudar. Às vezes nós queremos um avivamento para a igreja, nós queremos que aconteça as coisas extraordinárias aqui na igreja, mas muitas vezes nós estamos esperando do irmão, do fulano, do ciclano, ou até mesmo do pastor. Não, o pastor que tem que orar, o pastor que tem que jejuar, o pastor que tem que fazer isso, o pastor que tem que fazer aquilo. Eu quero te dizer nesse momento que assim como Esdras não olhou para ninguém, não esperou nada de ninguém, ele mesmo foi lá e se lançou aos pés do Senhor e se humilhou e buscou arrependimento para aquele povo. Comece a fazer isso, porque Deus quer trazer avivamento para nossas vidas, Deus quer trazer avivamento para essa igreja, mas Ele quer começar a partir da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. É eu e você que tem que se levantar para que Deus possa trazer o avivamento para a sua obra. E o avivamento acontece quando há arrependimento, amados, quando há confissão, quando eu olho para a minha situação e falo: Senhor, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais essa vida de religião,
Eu não quero mais essa vida de fracasso. Eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais viver eu, mas eu quero viver o Senhor. É esse olhar que nós temos que fazer, que ter. É isso que Deus espera de nós, para que Deus possa fazer a sua obra redentora em nossas vidas. E a Bíblia diz que Esdras se colocou ali quase o dia inteiro, e ali provavelmente passou alguém e ouviu Esdras orando e clamando, e ele falou assim: não, ele está orando por mim. E aí a Bíblia vai dizer que quando começa a ouvir que Esdras está ali clamando pelo povo de Israel, pelaquela nação que estava em pecado, por aquela nação que tinha tomado mulheres pagãs, que tinha tido filhos, enfim, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. E aquele povo olhou e falou assim: não, Esdras está ali clamando, se humilhando perante a Deus por nós. Aquele povo se juntaram todos na praça ali e começaram também a orar, também a clamar a Deus, também a pedir perdão a Deus pelos seus pecados, para que Deus pudesse olhar para aquela nação e perdoar, para que Deus não pudesse permitir que aquela nação voltasse para a escravidão. Aleluia a Deus. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma e grande congregação de homens e mulheres e crianças, mas o povo chorava com grande choro. Sabe por quê? Porque eles entenderam que a atual situação deles de pecado, a atual situação deles não agradava a Deus, e as nossas vidas têm que agradar a Deus. O nosso viver tem que agradar ao Senhor. E aquele povo na praça ali com Esdras começou a se humilhar diante de Deus, a ponto de eles fazer uma aliança ali e falar assim para Esdras: nós pecamos, nós erramos, mas nós não queremos continuar no erro, mas nós não queremos continuar vivendo essas situações. E eles fizeram uma aliança ali de despedir, irmão Adriano, todas as mulheres, todos aqueles que casaram com mulheres estrangeiras, de despedir aquelas mulheres para voltar para suas terras. Talvez você olhe para esta palavra e fale assim: meu Deus, mas como isso? Alguns deles já tinham filhos com aquelas mulheres. Como que Deus aceitou isso? Mas eu quero te dizer, amados, era a fé que eles estavam exercendo ali. Quando nós cometemos algo errado diante de Deus, às vezes tem coisas que vai doer, mas quando nós fazemos o que é certo, isso agrada a Deus, isso quebra situações do mundo espiritual. Porque quando aquele povo ele faz isso, amados, eles estavam simplesmente falando assim: eu quero viver com Deus, e não com as minhas próprias vontades, e não com os desejos da minha carne. A palavra de Deus diz que houve um arrependimento grande sobre aquele povo. E arrepender é deixar de praticar aquilo que muitas vezes
nós estávamos fazendo e é errado. Isso é arrependimento. E quando nós nos arrependemos, aí sim vem o avivamento de Deus sobre nossas vidas, sobre nossa alma, sobre nosso coração, sobre nosso ser. Aí sim o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, em nossa alma, em nosso coração e traz mudanças. Ei, da manturi candarabas, aremandai, icamandaraga subianai. Aquele escriba, queridos, Deus usa ele para trazer avivamento, para trazer restauração para Israel. Se o Senhor falasse nesta noite que você teria que se dispor de algo que está arraigado dentro de você, no seu coração, é difícil, irmãos, dói. Mas como a Bíblia diz, o que importa é agradar a Deus ou os homens? Agradar a Deus. Porque, para finalizar essa mensagem, eu não posso olhar para a cruz neste momento e lá ali na cruz, Jesus estava ali no Getsemane, e ele poderia simplesmente falar assim: não, eu não quero passar por essa dor e por esse sofrimento. Mas a Bíblia diz que Jesus permitiu que todos os nossos pecados, que todas as nossas falhas estivessem sobre Ele, para que possamos estar aqui nesta noite. Houve uma morte, houve um sacrifício, e esse sacrifício veio do Filho de Deus. A Bíblia diz que ninguém poderia entrar no lugar do Santíssimo, somente o sacerdote, sem pecado. Mas através do sacrifício do Senhor Jesus, através de Jesus ter levado sobre si os nossos pecados, as nossas dores, quando Ele morreu na cruz do Calvário, a palavra de Deus vai dizer que o véu que separava o lugar, o santo do Santíssimo, se rasgou de alto a baixo, indicando uma nova história, indicando um novo caminho, indicando que eu e você, através de Jesus, temos acesso ao nosso Deus. Aleluia! Aleluia! E Ele produz em nós o maior avivamento que poderíamos ter. Ele é o maior avivalista. E todas as vezes que você precisar de qualquer coisa, olhe para a cruz, olhe para Jesus. Pastor, eu estou doente. Olhe para a cruz. Glória a Deus. Pastor, eu estou triste. Olhe para a cruz. Pastor, eu preciso de algo. Olhe para a cruz. Porque na cruz está a nossa vitória. Na cruz está a nossa redenção. Na cruz está a nossa salvação. Na cruz está o nosso perdão.
Gólgota, no Caveira, para trazer o avivamento, a graça, o poder sobre nossas vidas.